Pessoal, boa tarde a todos, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje nós vamos estudar o gênero textual infográficos. Esse gênero, ele é muito importante que nós possamos entender na íntegra o que significa. Às vezes vocês possam se recordar que já estudou o mesmo no 6º ano, mas aqui nós vamos relembrar as partes principais, como a característica, o objetivo, e aprofundar em mais algumas coisas importantes para esse gênero, ok? Então vamos aqui passar para frente. Primeiro, vamos relembrar o significado da palavra infográficos. O que significa, pessoal? Infográfico, ele apresenta elementos gráfico-visuais. Por que gráfico-visuais? É porque pode ser através de uma fotografia, desenho, certo? E sempre há uma mistura entre a imagem com o texto. Então, nós vamos ver isto à frente. Então, aqui, o gênero infográfico. É um gênero que serve para transmitir informações através do uso de quê? É o que eu já falei. Através de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Pode ser constituído por textos, quadros, legendas, mapas, números, ícones, ilustrações, fotografias, fundos e tabelas. Então aqui, pessoal, outra coisa. Vamos entender então, relembrar. É importantíssimo saber a diferença, já falamos disso, mas vamos falar novamente. Texto verbal e não verbal. Pessoal, está presente no gênero infográfico. Texto verbal e não verbal. Qual a diferença do texto verbal para o não verbal? Primeiro, nós podemos falar texto verbal ou então linguagem verbal. Então, quando eu disser texto verbal ou linguagem verbal, é a mesma coisa. Então, vamos lá. O que significa? É aquela que utiliza o texto verbal. É aquela que utiliza palavras. Então, verbal significa palavras. Ou seja, língua escrita ou oral. Então, lá no gênero infográfico, vai ter uma mensagem, uma frase. Então, isso é o texto verbal. E o texto não verbal, ou a linguagem verbal, o que significa? É porque utiliza signos visuais, como, por exemplo, gestos, a postura, ilustrações, placas, imagens. É o que foi dito acima ali, ó, fotografias, tabelas, mapas, ícones, imagens. Então, tudo isso, pessoal, é o não verbal, certo? Então, não esqueça dessa diferença. Eu sempre vou relembrar vocês a respeito disso. Por isso, não pense que apenas a informação textual é responsável por transmitir o conhecimento, uma vez que estamos nos referindo a um trabalho em conjunto desses elementos. Quando eu digo em conjunto desses elementos, é porque nós temos lá a presença do texto verbal e do não verbal para fazer com que se crie o gênero infográfico na íntegra.
para que o leitor possa se interessar pelo gênero infográfico, pela mensagem que se deseja repassar, certo? Onde que nós encontramos esse gênero infográfico? Quando nós estamos lendo um jornal, no jornal a gente já pode verificar esse gênero infográfico nos noticiários, livros e principalmente, pessoal, na internet. Eu coloquei aqui para vocês assim, em e-books, sites e redes sociais. E-books, é importante vocês saberem o que significa essa palavra. Nada mais é do que a abreviação da palavra em português que se chama livro eletrônico. Então é livro eletrônico, ou seja, digital. Ele fica disponível na internet para nós, certo? Então nós podemos encontrar o gênero infográfico em e-books, sites, redes sociais, noticiários, nos jornais, ok? Tipos de infográficos. Nós temos o específico. Qual que é o específico? Eu coloquei um exemplo aqui, que é aquele que trata de assuntos mais específicos, como por exemplo, quando vai se fazer um procedimento cirúrgico, então é mais específico, tem todo um procedimento a se seguir, certo? E após algum acontecimento é necessário retratar como é o novo cenário de determinado local, entre outras situações, nessa questão aí do procedimento cirúrgico. Outro exemplo de específicos é aquele, por exemplo, pessoal, quem realiza a doação de sangue tem que seguir um procedimento específico. Eu não posso chegar lá e eu vim aqui realizar, eu quero doar o sangue. Tem que seguir todo um procedimento. Eu até coloquei um exemplo à frente referente a tipo específico. Então, para doação de sangue tem que seguir um procedimento. Agora, enciclopédicos. Quando se fala de enciclopédicos, pessoal, vocês têm que entender que ele está centrado em explicações mais universais. Como, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês o funcionamento do corpo humano. Então, no caso, vai mostrar as partes do corpo humano e detalhar na íntegra como que funciona cada parte do corpo humano, certo? E esse enciclopédicos aqui, no caso, possui uma estrutura parecida com os infográficos de livros didáticos. Ok? Esse exemplo aqui, pessoal, é um exemplo de específicos. Por quê? Olha só, doação de sangue e o Zika vírus, ou vírus Zika. Recomendação. Vamos prestar atenção aqui então, pessoal. O que nós temos aqui? O que eu já falei mais à frente, anteriormente para vocês? A linguagem não verbal, porque nós temos a imagem, temos a linguagem verbal, olha só, recomendação.
Então, colocou a linguagem verbal, que é o tipo o doutor, fazendo a recomendação. Então, olha só, e chamando a atenção. Já colocou de vermelho aqui, doação de sangue e o vírus Zika. É à toa que está em vermelho? Não, pessoal. É por conta que cor que é o sangue? O sangue é vermelho, então já é para chamar a atenção do leitor. Agora vamos ler aqui. Candidatos à doação de sangue infectados pelo vírus Zika não poderão fazer doação pelo prazo de 30 dias. Viu só? Então aqui é a linguagem verbal. Palavras, frases, ok? Agora aqui a triagem para doação. Veja só que vem todo o procedimento, a triagem para doação. Nos hemocentros e afins, os profissionais de saúde devem perguntar se o candidato a doador de sangue teve nos últimos 30 dias o que? Vírus Zika. Aí no caso aqui, olha só, mostra novamente a linguagem não verbal, a mão aqui mostrando se tem manchas pelo corpo, vermelha, se teve no caso febre, olha só a linguagem não verbal e a verbal, irritação na pele, que leve a coceira, linguagem verbal e a linguagem não verbal, que é a imagem. Novamente, imagem mostrando se teve diarreia, vômito, dores articulares ou musculares, certo? Então, tudo aqui trabalhando com a linguagem não verbal e verbal. Pós-doação, continua mostrando o procedimento. Doadores que tiverem febre, diarreia ou até 7 dias, comunicar os sintomas ao hemocentro, certo? Monitoramento das transfusões. Os serviços de saúde que realizam transfusão de sangue devem aumentar o monitoramento de reações adversas nas 2 semanas após a transfusão. Então, mais uma vez, falando, olha só, linguagem não verbal e a linguagem verbal, que são os textos, as frases, as palavras. Agora o exemplo de enciclopédicos. Eu coloquei aqui para vocês o corpo humano e mostrando algumas partes. Temos aqui tecido nervoso, aí mostra tecido nervoso do cérebro. Depois mostra tecido nervoso da medula espinhal. E aqui os nervos. Viu só, pessoal? Que é mais enciclopédicos, vocês podem ver que isso aqui é encontrado muito nos livros didáticos. Vamos aqui para esse exemplo. Tecido muscular, músculo cardíaco, músculo liso, músculo esquelético. Então, nós temos aqui a linguagem não verbal, que é o desenho, e temos a linguagem verbal, as palavras, certo?
Vamos ver aqui agora características dos infográficos. Pessoal, já trabalhamos na notícia, no gênero notícia, a importância do título. Vocês viram que é importante o título ser chamativo para passar o texto, a notícia para o leitor, para que fique em destaque. Também na reportagem, da mesma forma. E aqui, nos gêneros infográficos, vocês podem observar também o título, ele deve estar em destaque para causar o que? Um impacto. Quando o leitor olhar aquela mensagem, já se interessar pela mesma. Igual foi lá quando eu mostrei para vocês. Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Doação de sangue e o vírus Zika. Está em vermelho e letra maiúscula. E já chama a atenção do leitor. Bons títulos são capazes de prender a atenção e de fácil compreensão. Quanto mais compacto e preciso o título, melhor, tá? No entanto, o título ainda precisa ser descritivo o suficiente para que os leitores saibam sobre o que eles vão ler. Ou seja, pessoal, na hora de escrever um título, tem que pensar bastante para chamar realmente a atenção do leitor. Não adianta criar qualquer título. Esse título realmente tem que estar interligado àquilo que você deseja repassar para o leitor. E aqui, apresentação de estatísticas. A maioria dos infográficos geralmente apresentam dados e estatísticas de uma forma visualmente simples de entender, tornando as informações bem acessíveis. Os números e porcentagens aparecem em destaque, com fontes diferentes e maiores que o resto do texto e até cores contrastantes. Ou seja, pessoal, para realmente chamar a atenção do leitor. Muitos apresentam vários tipos de gráficos e possuem pequenos resumos do que seus números significam. Essa é outra característica no que tange a estatísticas, ok? Pessoal, na próxima aula nós vamos continuar vendo a questão de outras características do gênero infográfico, certo? E veja essa videoaula com bastante atenção. E na próxima aula nós continuamos. Um forte abraço.